Bom dia, professora. Bom dia a todos. Hoje nós estamos aqui para fazer a apresentação do nosso trabalho sobre a doença de Pompe. Para isso, eu vou apresentar o grupo. Ana Elisa Machado, Beatriz Cassucci, Beatriz Issa, Camila Bianco, Giovana Moraes, Juliana Dutra, Laura Giacomini, Letícia Dias, Maria Eduarda Mazella e Natália Caetano. Nossa professora é a Deise Machado, da matéria de Bioquímica do curso de Fisioterapia. E eu vou explicar para vocês sobre o que é a doença de Pompe. A doença de Pompe, também conhecida como doença de armazenamento de glicogênio tipo 2, é uma doença hereditária autossômica recessiva, ou seja, para o filho ter a manifestação da doença, os pais, a mãe e o pai, precisam ter os alelos recessivos. Senão, se só o pai tiver, não vai ter essa transmissão da doença. Bom, a doença de Pompe é causada por mutações no gene que codifica a enzima alfa-glicosidade ácida, GAA, responsável pela degradação do glicogênio, principalmente em nível muscular. Aí, nós colocamos aqui uma imagem sobre o cromossomo 17 para vocês verem onde exatamente acontece essa mutação. O gene que codifica, como eu já disse, é o cromossomo 17 e está ligado aqui, ó, 17q25.2. É aqui que vai acontecer o problema dessa doença, é ali que ela vai estar no gene. E bom, se a enzima, como eu já disse, vai estar mutada, né? Ela vai perder a sua função, porque se ela não é uma enzima perfeita, ela não vai conseguir degradar o glicogênio como ela deveria degradar. Então, como está escrito ali, a GAA é uma hidrolase lisossômica que catalisa a clivagem das ligações glicosídicas alfa 1,4 e alfa 1,6 da molécula de glicogênio. Com isso, essa enzima quer degradar a molécula de glicogênio. Se ela não consegue fazer isso, vai acontecer um acúmulo de glicogênio nos lisossomos de vários tecidos. Esse acúmulo é expressivo e com isso surge o aparecimento de sintomas clínicos. A incidência da doença de Pompe é variável de acordo com a etnia e região geográfica. É estimada que a cada 40 mil nascidos vivos, apresente um amplo espectro de fenótipos clínicos. São conhecidos mais de 200 mutações no gene da GAA que influenciam os fenótipos da patologia. Sobre o diagnóstico. O diagnóstico é realizado através da medida da atividade da GAA, usando esse substrato aqui, ó, sintético, que eu estou mostrando para vocês, com o cursor, em células sanguíneas e tecidos, ou por análise de mutação gênica. No entanto, outras isoenzimas da alfa-glicosidase presentes nas células sanguíneas, principalmente a maltase glicoamilase, conhecida como MGA, podem contribuir para um aumento de atividade residual observado. Para minimizar essa atividade residual e medir a atividade de GAA com precisão, uma separação de linfócitos adequada e o uso de fibroblastos, anticorpos imobilizadores e inibidores de MGA podem ser utilizados. O uso de leucócitos totais vem sendo proposto como padrão ouro para o diagnóstico, com o uso da acabose como inibidor. O diagnóstico preciso da forma tardia pode levar até 12 anos, uma vez que a doença é rara, apresenta um largo espectro clínico, compartilha sinais e sintomas com diversas outras desordens e não possui manifestações específicas. Para um diagnóstico mais precoce, tanto da forma infantil quanto tardia da doença, é importante que seja analisado o histórico clínico acuradamente, incluindo a realização de exames neurológicos, eletromiograma e exames laboratoriais de marcadores de lesão muscular esquelética e cardíaca, como creatina sinase, lactato desidrogenase e aminotransferase. Se a atividade de GAA estiver acima de 40% do valor de indivíduos sabidamente sem a doença, ela é considerada normal. Em continuidade ao diagnóstico, a amostra tecidual com mais alta atividade da enzima e, portanto, melhor para diagnóstico, é composta de fibroblastos da pele cultivados, mas também pode ser utilizado o músculo, ambos os tecidos obtidos por biópsia. Adicionalmente, pode ser realizada a análise do tipo de mutação presente. Na doença de Pompe, as mutações do gene que codifica a enzima GAA podem levar à falta ou redução da atividade da mesma,
resultando em acúmulo de glicogênio dentro do lisossoma, o que origina danos nas células e disfunções orgânicas. Como consequência, os indivíduos afetados pela doença não são capazes de degradar o glicogênio que está armazenado no lisossoma, levando ao acúmulo em váculos de armazenamento. Morfologicamente, isso produz um aumento no tamanho e no número de lisossomas na célula. O acúmulo de glicogênio dentro do lisossoma pode ocorrer especialmente em células do tecido muscular, levando à destruição celular e ao comprometimento da função de fibras musculares. O excesso de glicogênio nos tecidos ocasiona dificuldades na respiração, na locomoção, na fala e audição. Por se tratar de um erro do metabolismo, a rapidez no início do tratamento pode trazer resultados satisfatórios e melhorar a qualidade de vida do paciente. A alternativa de tratamento específica para essa doença é a reposição de enzima da GAA. Desta forma, esse trabalho objetiva descrever a patogênese da doença, bem como as estratégias de tratamento para pacientes portadores da doença de Pompe. Tratamento da doença de Pompe. O tratamento ele é feito através da terapia de reposição enzimática juntamente com sessões de fisioterapia para reabilitação. Essas sessões servem para fortalecer e aumentar a resistência muscular. Sendo assim, quando manifestada a falta da enzima GAA alfa-ácido-glicosidase, a cada 2 semanas o tratamento ele é realizado no hospital para aplicar essa enzima no paciente. No artigo, além de ter apresentado a terapia de reposição enzimática como uma forma de tratamento, também foi citado alguns outros métodos que estão sendo estudados, que são chaperonas, proteínas de choque térmico, terapia gênica, introdução de genes sadios, terapia celular, introdução do material celular. O caso escolhido no artigo apresentava início dos sintomas da doença de Pompe a partir dos seus 15 anos de idade, sendo assim considerado um caso tardio. Bom, o sintoma inicial foi a fraqueza muscular proximal de membros inferiores e superiores, seguindo para corriqueiras quedas, dificuldades em tarefas do cotidiano, como por exemplo subir em escadas, correr ou andar. Não foi relatado nenhum sintoma respiratório, como por exemplo a dificuldade respiratória após o exercício e durante o repouso. Mas, claro, não podemos deixar de ressaltar a existência de algum grau de comprometimento respiratório em sua fase inicial da doença. E sim, é possível que sintomas respiratórios mais brandos estivessem presentes, mas talvez não tenham sido percebidos. Com isso, o diagnóstico da doença foi por volta dos 39 anos. O paciente não fazia o uso de suporte ventilatório invasivo ou havia sido traqueotomizado. A literatura aponta que o atraso no diagnóstico é maior em indivíduos mais velhos, o que nos traz para uma melhora no conhecimento da doença de Pompe nos dias atuais. E muitas vezes o tratamento dessa doença é o uso da terapia de reposição enzimática, TRE. Mas, pelo progresso da fraqueza muscular respiratória, o uso do suporte respiratório não invasivo tem sido indicado também para esses casos. Esse tipo de tratamento auxilia no controle da hiperventilação noturna e na síndrome da apneia do sono, também como a insuficiência respiratória. Estudo longitudinal da avaliação funcional do sistema respiratório na doença de Pompe tardia. Objetivo. Esse estudo teve como objetivo descrever a função respiratória em pacientes com diagnóstico de doença de Pompe tardia em um intervalo de tempo. Metodologia. Estudo descritivo longitudinal em pacientes com diagnóstico molecular confirmado de doença de Pompe de início tardio. Foram coletadas e analisadas informações sobre a história clínica, espirrometria simples nas posições sentada e supina, manovacometria, pico de fluxo de tosse, distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos, capacidade de locomoção e qualidade de vida semestralmente. Os dados foram apresentados individualmente e através de estatística descritiva com análise por frequências, mediana e valor mínimo e máximo.
Resultados. Foram incluídos 7 pacientes no estudo. 57% do sexo masculino, com mediana no início dos sintomas aos 15 anos, 50 anos. E diagnóstico aos 31 anos de idade, 10 a 31 anos. A queixa respiratória não foi um sintoma inicial em nenhum dos pacientes estudados. Entretanto, o comprometimento do sistema respiratório esteve presente em 71% dos pacientes, com indicação de fraqueza diafragmática em 57% dos casos. Todos os pacientes apresentaram capacidade de deambulação presente. O componente sumário físico do SF-36 esteve maior impacto negativo sobre a qualidade de vida comparado ao componente sumário mental. Evolutivamente, em vigência ao tratamento com terapia de reposição enzimática, houve melhora dos volumes pulmonares em 71% dos pacientes. Conclusão. A função respiratória está acometida na maioria dos pacientes com a doença de Pompe, incluídos nesse estudo, mesmo não sendo o sintoma principal inicial. O tratamento com a terapia de reposição enzimática foi benéfico para a população. Segmento de 5 anos do envolvimento do sistema respiratório em pacientes com doença de Pompe, de início tardio em terapia de reposição enzimática irregular no Ceará. Objetivo: descrever uma série de casos de 5 pacientes com DPIT no estado do Ceará e caracterizar o envolvimento respiratório e motor à época do diagnóstico e evolução no período do estudo. Metodologia: estudo de corte prospectivo, descritivo e observacionais em humanos. Resultados e conclusões. A queixa clínica mais comum foi fraqueza da musculatura dos membros inferiores, seguida de dor muscular. Percebeu um déficit motor, em especial dos músculos de membros inferiores e da musculatura axial dos 5 pacientes. E com isso, nós encerramos a nossa apresentação. Muito obrigada por ter assistido até aqui. E deixa seu like, manda para os amigos e espero que vocês tenham gostado bastante.